Uma lei promulgada há 3 anos instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que ficaram definidos os parâmetros básicos para coleta, reciclagem, destinação e conservação ambiental, entre outros tópicos. Ficou estabelecido também um prazo para a erradicação de quase 3 mil lixões no Brasil. Uma meta difícil de alcançar. Eu vou conversar agora com o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, que presidiu o grupo de trabalho que elaborou as propostas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Bom, não sei se a minha apresentação está correta, mas eu tentei colocar porque antes disso nós não tínhamos no Brasil uma política, digamos assim, clara e objetiva quanto à questão de destinação dos resíduos. A gente falava lixo, agora a gente fala resíduos, mas tudo bem. Cada prefeito de cidade do Brasil tinha lá o seu jeito, tinha o seu... Né? Longe da cidade, vai lá e joga esse lixo aqui, queima lá, até lixo hospitalar, os caras misturavam tudo. É verdade. Aí, a partir de um certo tempo para cá, criou-se essa política, definiu-se essa política, que, é isso que eu quero te perguntar. Política são as ideias colocadas de certa forma organizada. Mas um plano, que é isso que eu acho que o senhor vai falar, quer dizer, falta esse plano nacional, não é isso? Você tem toda a razão, a sua apresentação está muito rigorosa e vamos trocar em miúdos. Nós estamos falando do lixo, que é um grave problema, mas pode ser uma extraordinária solução se bem tratado. Vamos falar da latinha de alumínio, que a gente joga para o ar e antes dela cair no chão, alguém já pegou. Isso no Brasil emprega 300 mil pessoas, dado o IBGE. Para ser preciso, 330 mil pessoas vivem disso. Imagine isso ampliado. Imaginemos isso tratado com outros setores, como PET, papel, materiais ferrosos. Nós estamos falando na geração de milhões de emprego. O Brasil descobriu o valor econômico disso tudo, né? Ainda não totalmente, mas estamos caminhando muito para isso. Estamos caminhando num momento em que, inclusive, referências do mundo estão mudando. Antigamente, falar em queimar os resíduos para produzir energia parecia um palavrão, porque a fumaça que emitia daí era uma coisa totalmente condenada pelas entidades ambientalistas. Hoje há um controle das dioxinas furanos e isso não significa um grau de poluição. E está comprovado que entre deixar qualquer material na natureza decompondo, um demora 2, 3 anos, outros demoram 100 anos para ser decomposto, aquilo que ela exala de gás, metano e tudo mais, é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que queimar e transformar em energia. Portanto, há uma revolução nisso. A pergunta que sobra, Elimar, você colocou de uma forma muito precisa, muito bom que a TV Câmara, a Rádio Câmara se atente a isso, é o seguinte, essa lei, 3 anos comemora, essa lei está dando certo ou está dando errado? Essa lei pegou ou não pegou? E a minha resposta para isso é o seguinte, primeiro a lei pegou. As modificações de comportamento que estão existindo já são muito significativas. Há um acordo já para todo o setor de lâmpadas praticamente concluído. Nós temos um acordo andando muito bem no setor de óleos lubrificantes, embalagem de óleos lubrificantes. E temos prestes a ser assinado, acreditamos que mais 2 meses finaliza, um acordo para todo o setor de embalagens no país. Toda aquela embalagem que nós recebemos em casa, aquilo que nós jogamos no lixo, nós vamos ter um pacto para que isso tenha a chamada logística reversa. Vai ter que voltar. Do mesmo jeito que monta a geladeira e se junta ali o plástico, o aço e se monta a geladeira com o motor, vai na casa de cada um, você vai ter esse retorno. A cada ano nós temos no Brasil 3,5 milhões de novos veículos. Não significa que nós tiramos 3,5 milhões de circulação, mas nós estamos tirando cada vez mais. Podemos ter tirado 500 mil ano passado. Para onde vai isso? Isso tudo está voltando de uma forma cada vez mais organizada, resultado da Política Nacional de Resíduos. Mas deixa eu te colocar um... Toda vez que eu vou de carro, saio de Brasília de carro, eu vou para São Paulo de carro, eu vejo na beira da estrada assim, geladeira, carro abandonado, vejo um monte de lixo, quer dizer... Mais grave ainda, quando isso aparece, sabe aonde? Nos córregos dos centros urbanos, causando enchente, inundação. É sofá ainda mais dramático. Do sofá, quer dizer, a gente está caminhando em frente, em direção a algumas situações novas, mas ainda persiste. E eu fico pensando, hoje eu estava andando na rua, passa até um carro na minha frente, alguém me joga um copo. Eu falei, puxa vida, mas ainda existe, né?
a gente ainda se espanta. Existe muito. As pessoas não, Mas não sabe se dão o que conta. passa a existir cada vez mais? Aquele momento em que a mãe ou o pai jogam e que a criança atrás dá uma bronca, tá certo? Porque essa consciência, eu não sou um otimista, não estou querendo pintar, tá certo? Com cores que não são corretas o mundo. O mundo ainda é deseducado, as pessoas têm uma visão imediatista, há irresponsabilidade em políticas públicas e há também uma falta de consciência do ponto de vista das empresas. Mas acho que nós temos que aproveitar isso como sinal de vida. E eu não estou fugindo da sua pergunta, que ela é muito concreta. Você diz o seguinte, Arnaldo, tem o prazo para acabar com os lixões, vão acabar todos? E as prefeituras têm condições de realmente colocar em vigor a Política Nacional de Resíduos? Primeiro, eu acredito que não vão acabar todos, Sim. tá certo? Mas acredito também que qualquer abrandamento de prazo nosso está equivocado, porque ele não permite resolver. O abrandamento significa empurrar o problema para diante. Mas quero lhe dar uma coisa com certeza, Inemar, e a todos os amigos da TV Câmara e Rádio Câmara, dizer o seguinte, que nós, nos grandes centros, nós não vamos ter praticamente lixões e onde eles existirem vão se transformar em crimes, as autoridades públicas vão responder por isso, o que é um fator de inibição. É um pouco meio na marra, é no convencimento de um lado e na marra de outro que vai se fazer essa mudança. E os municípios terão que aprovar os seus planos municipais de gestão de resíduos. Isso que eu ia te Para perguntar. isso, pois Porque existe, eu sei que em São Paulo existe, não sei se em outros estados, existem consórcios. Aqueles municípios que fazem parte de uma bacia hidrográfica, eles formam um consórcio para gerir aquela questão ali do rio, né? No caso de resíduos sólidos, a solução seria essa, porque se você pegar um município pequenininho, pouco recurso, mas se juntando 3 ou 4 ou 5, não é possível haver uma sinergia ali da e daí... escala, da sinergia, da estrutura. Está correto isso? O Ministério do Meio Ambiente, a partir, inclusive, de uma provocação nossa, já fez uma chamada para planos e, no caso de municípios menores, planos consorciados de gestão de resíduos. Aterros para disposição, não agora do resíduo, do rejeito. Só vai para o aterro agora, depois da lei, aquilo que não tem mais jeito, o rejeito. Porque antes o resíduo tem que ser selecionado, aquilo que tem de papel, aquilo que tem de vidro, aquilo que tem de metal, você tem que retirar antes do processo. Por onde que eu sugiro que os municípios comecem uma prioridade, uma concentração? Na coleta seletiva. É muito possível fazer isso na casa. Não precisa daqueles 4 tambores tradicionais, plástico, papel. Separa aquilo que é molhado do que é seco. Já é uma mudança extraordinária. Separa o seco, porque aquilo que está molhado, contaminado, matéria orgânica, resto de comida, aquilo lá vai realmente para decomposição e na sua decomposição pode ser utilizado o biogás, produzir energia. E aquilo que é seco vai para uma esteira onde cooperativas de catadores, numa organização harmônica, melhorando aquela figura do catador tradicional, separam e fazem aquela distribuição dos materiais que pode ser reciclado ou reutilizados. É assim que está se implantando a nova Política Nacional de Resíduos. Deputado Arnaldo Jardim, nosso tempo está acabando, eu queria te fazer uma perguntinha. Passou muito rápido, O senhor, em relação à questão da política nacional e do plano que deve surgir logo aí, que o governo federal está devendo, de certa forma, o senhor se consideraria um otimista moderado em relação a isso tudo? Não, eu acho que eu sou um otimista fundamentado. Tá certo? Nesse balanço que nós estamos fazendo, nós temos exemplos que vão ser divulgados numa ação conjunta do Parlamento, que eu estou coordenando junto com o Ministério do Meio Ambiente, de municípios que estão dando bons exemplos. Eu quero ressaltar empresas que estão manifestando uma consciência e buscando implantar a logística reversa. Quero destacar a função que tem as cooperativas de catadores, estão tentando se organizar, transformar esse trabalho, que já tem tanta gente, num trabalho mais digno, com cuidados de higiene, mais sistemático. E, finalmente, também ressaltar uma coisa importante, que são as entidades ambientalistas, que estão se mobilizando, aproveitando. Há um espaço para a cidadania ambiental e, como começamos a conversa aqui, podemos terminar. O lixo de um grave problema se transforma numa alternativa formidável de geração de emprego, criação de riqueza, oportunidade de trabalho e de uma consciência de cidadania ambiental. Eu gostei dessa referência que o senhor fez sobre a divulgação dos bons exemplos de quem já está, digamos, mobilizado nessa causa. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado. Espero que
que tudo dê certo nessa área de Política Nacional de Resíduos Sólidos e Plano Nacional de Resíduos Sólidos também, né? Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.